Eu e o presbítero Marcos estávamos aqui comentando como Deus deve se alegrar quando ouve seus filhos dizendo que Jesus Cristo mudou o nosso viver. E que hoje é diferente o nosso coração. E damos um testemunho de que nós realmente um dia já ouvimos uma mensagem bonita, até ouvimos falar como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. E assim Jesus Cristo vai mudando diariamente a nossa vida. Nós estamos iniciando hoje um período de 40 dias de jejum e oração. E o nosso desejo é que toda a igreja seja realmente desafiada a pensar que nós precisamos experimentar uma nova reforma. Uma nova reforma porque lá no século XVI, quando a reforma protestante revolucionou a história do cristianismo, homens se levantaram para questionar o status quo, se levantaram para questionar a maneira como a palavra estava sendo vivenciada e ensinada. E homens tiveram a ousadia e a coragem, muitos morreram perseguidos, porque tiveram realmente a ousadia de levar a palavra aos povos, compartilhando que a graça é realmente que restaura a nossa vida e que nos leva para perto de Jesus. Não são valores, não são as promessas de Jesus, não são qualquer tipo de quantia em dinheiro ou qualquer sacrifício que façamos que nos leve à salvação, mas é a graça em Jesus, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós cremos que é tempo de voltar à reforma, é tempo de voltarmos à palavra. E o slogan Igreja Reformada sempre se reformando diz respeito de todas as vezes que a Igreja de Cristo se desviar, se distanciar da palavra, precisa se reformar para voltar aos trilhos da palavra do Senhor, que é a base da nossa fé. É a base da doutrina que cremos que Jesus Cristo é de fato o Senhor absoluto de todos nós. E hoje pela manhã nós iniciamos uma reflexão que nos diz respeito das marcas do verdadeiro cristão. Quais são as marcas que identificam um verdadeiro cristão? Será a roupa que veste? Será o linguajar? Será as questões externas ou questões internas? A igreja que frequenta? A denominação a qual pertence? Quais são as marcas do verdadeiro cristão? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 11, e leremos os versos 25 a 26. Por gentileza, localizem sua Bíblia. E se você não estiver com Bíblia, veja com alguém que está ao seu redor, ou então você pode ler o texto que está projetado. Atos, capítulo 11, versos 25 e 26. Os irmãos podem acompanhar, a palavra de Deus nos diz assim: E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Se você está com uma caneta, um marca-texto, eu gostaria que você grifasse a expressão chamados cristãos. E é interessante nós verificarmos isso porque em toda a Bíblia existem apenas 3 vezes em que os discípulos são chamados cristãos. Neste texto que lemos é a primeira vez. Nós conhecemos bem a história de Paulo. Paulo se converteu porque teve um encontro maravilhoso com Jesus a caminho de Damasco. E chegando na cidade, Barnabé foi levantado para acolher, discipular e acompanhar Paulo em seus primeiros passos da vida cristã. Barnabé acolheu, pegou pela mão e levou Paulo até os discípulos. E Barnabé deu testemunho. Esse homem se converteu de forma milagrosa e já está dando testemunho, porque Jesus Cristo mudou o viver de Paulo. E há um marco
do antes e do depois na vida deste homem. E no texto que nós lemos, Barnabé se distanciou por um período, mas voltou a procurar Paulo e foram para Antioquia. E lá eles estudaram a palavra de Deus. E por todo um ano se reuniram para estudar e ensinar a palavra do Senhor. E porque mudaram de vida e porque estudaram a palavra, foram chamados cristãos. E depois no capítulo 26, versículo 28, mais uma vez são chamados cristãos. E em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, também os discípulos são identificados com Cristo e chamados cristãos. Ao longo do tempo, o nome cristão perdeu um pouco do valor, porque o valor original, o sentido mais real de cristão, da terminologia, ser cristão, é aquele que adere a Cristo, aquele que se entrega e vive de acordo com o que Cristo viveu. E é uma caminhada de discipulado constante, e discipulado nos lembra a palavra disciplina. O cristão é disciplinado a seguir a Cristo, e vive com esmero, porque a palavra revelada nos mostra a maneira como Jesus se portou diante das pessoas, e a disciplina, através do discipulado, nos leva a seguir os passos de Jesus. E no sentido mais original do discípulo, discípulo é aquele que carrega em seu corpo as próprias marcas do seu mestre. O discípulo é aquele que seguia de perto o seu mestre, e a poeira das sandálias que o mestre levantava era afixada, e o discípulo era conhecido por ter a poeira dos pés do seu mestre. Isso é sério. É seguir a Cristo na melhor expressão, de forma mais singela e de forma mais disciplinada. Paulo teve o seu comportamento modificado. Barnabé saiu com Paulo a campo para pregar o evangelho. E hoje em dia, cristão é aquele que frequenta uma igreja evangélica. Cristão é aquele que ao longo dos tempos aderiu a uma determinada denominação. Pessoas que são fãs de Cristo, pessoas que gostam dos milagres de Jesus, das bênçãos que Ele proporciona. Mas são estas, de fato, as marcas do verdadeiro cristão? Hoje pela manhã nós vimos que o verdadeiro cristão é nascido de novo. O cristão verdadeiro é a ovelha de Cristo, e as ovelhas de Cristo têm essas características: ouvem a voz de Jesus, seguem a Jesus, e Jesus as conhece. E é importante nós verificarmos que no Evangelho de Mateus, quando Jesus, conversando com os discípulos, ele diz: naquele dia, quando estivermos diante de Deus, as ovelhas serão colocadas à direita e os bodes serão colocados à esquerda. E aqueles que Jesus não conhece, o próprio Jesus dirá: apartai-vos, eu não vos conheço. O verdadeiro cristão é conhecido pelo próprio Jesus. As exterioridades podem até enganar, mas nós não conseguimos enganar o Senhor da vida, o Jesus que é Deus e que por ser Deus conhece todas as coisas. E agora à noite queremos destacar mais 3 características do cristão verdadeiro. E a primeira delas é que o cristão verdadeiro tem Jesus como Senhor. Vamos abrir juntos em Filipenses capítulo 2, versículo 11. Filipenses capítulo 2, versículo 11. A Bíblia diz: para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. E no versículo 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é uma expressão importante se nós analisarmos o ambiente de Novo Testamento. Porque naqueles dias, o imperador, sobretudo no Império Romano, ele era Senhor absoluto naqueles dias. O Império Romano teve influência, e até hoje as nações exercem influência. Por exemplo, o direito brasileiro é direito romano. E o César, o imperador, ele era tido como Senhor. E a expressão Jesus Cristo é Senhor quer dizer que há um novo comando, há um novo estilo de liderança,
não mais aquele que nós prestamos continência, não este que nós obedecemos com temor pelas consequências, mas na verdade algo que é movido no coração, e nós identificamos Jesus Cristo como Senhor. A expressão Jesus Cristo é o Senhor, no ambiente de Novo Testamento, é dizer: nós não queremos nenhuma autoridade absoluta senão o senhorio de Cristo. Eu fui educado com um pouco de formalidade. Eu me dirijo ao meu pai como Senhor, por exemplo. E sou levado a chamar todas as pessoas que são mais velhas, me dirijo tratando como Senhor. E essa expressão Senhor acaba sendo banalizada, porque essa expressão de menor e maior pode ser questão financeira, pode ser questão de idade, ou o próprio respeito. Mas afirmar que Jesus Cristo é Senhor com letra maiúscula, quer dizer que Ele é o governador de todas as coisas, quer dizer que há um novo imperador sobre a face da terra. Nós percebemos em nossa cidade, eu não vou entrar no mérito da questão, existem alguma discussão, uma controvérsia a respeito de um totem que está localizado na entrada da cidade, que diz: Sorocaba é do Senhor Jesus. Eu nem entro nessa discussão, porque de fato eu não sei se Jesus é o Senhor de Sorocaba. Porque Jesus de fato não é Senhor sobre uma cidade, Ele é Senhor de pessoas. Jesus não se senta no trono de uma cidade. Quem se propõe a fazer isso é o império das trevas, que levanta principado e potestade para governar o curso deste mundo. Mas Jesus Cristo é Senhor de pessoas. E se Jesus Cristo não é o Senhor dos sorocabanos, Sorocaba não pode ser do Senhor Jesus. É uma discussão, e aí a justiça agora, estudantes, promotores, ficam lá argumentando para ver quem ganha a discussão. Penso que o verdadeiro cristão possui em seu interior as marcas verdadeiras e professa que Jesus é Senhor. Não precisamos de totem, não precisamos de escritas na testa, não precisamos de roupagem, não precisamos de estilos diferentes. Nós estamos com o povo, nos influenciamos, entramos no povo para dizer que Jesus Cristo é o Senhor de nossa vida. E quem quiser também pode experimentar que Jesus Cristo é Senhor. O cristão verdadeiro crê que Jesus Cristo é Senhor absoluto. E que nada rouba essa posição. E que nada divide o senhorio de Cristo. Nós não podemos dividir a nossa atenção com mais ninguém. Jesus é Senhor. E eu te pergunto, Jesus é o teu Senhor? Pense em seu coração. Jesus é o Senhor da tua vida? Em segundo lugar, nós entendemos que o cristão verdadeiro confessa publicamente. E no mesmo versículo diz que toda língua confesse. Olha que interessante. A Bíblia nos diz também que em Romanos, capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, serás salvo. Então parece que no mesmo instante em que os nossos olhos se abrem e nós entendemos o senhorio de Cristo, e isso vem pela fé, não é dom nosso, não é mérito nosso. Eu não consigo, com a minha própria vontade, com a minha autoconfiança, proporcionar a mim mesmo autossalvação através de uma autofé. É uma ação do Espírito em minha vida. É Ele quem nos converte, é Ele quem muda a nossa direção, e nós passamos a olhar para Jesus como Senhor. Mas isso se expressa imediatamente em ações. E as pessoas percebem que com a minha boca eu confesso publicamente que Jesus Cristo é Senhor. E a salvação está condicionada a isso. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, serás salvo. É o mesmo versículo, dito com palavras diferentes. Mas que toda língua realmente confesse, significa dizer Jesus é o meu Senhor, e publicamente você assumir essa postura. Queridos, cá entre nós, onde estão os cristãos inseridos na sociedade? Onde estão os cristãos cuidando das pessoas? Onde estão os cristãos que de uma forma muito simples confessam com suas atitudes? Hoje em dia eu entendo que o campo está um pouco minado. Eu entendo. Dizer que é cristão está difícil. Mas cá entre nós, imagine o que Lutero passou. Imagine o que Calvino passou. Imagine o que os discípulos passaram. Imagine o que Paulo passou.
muito mais do que o campo estar minado, eles foram perseguidos, eles foram jogados em prisões, eles foram de fato violentados por dizerem que Jesus Cristo é Senhor com a boca, confessaram que Jesus era publicamente seu Senhor. Queridos, ainda hoje nós estávamos estudando na escola dominical, num treinamento que estamos dando a respeito de pequenos grupos, a respeito de uma palavra chamada oikos, uma palavra grega que quer dizer lar, no sentido de família, relacionamentos, pessoas que estão próximas a nós. O nosso oikos são as pessoas que convivem conosco, nossa família, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, familiares, ou pessoas com interesse em comum. E eu estava compartilhando com as pessoas que estavam na sala. Eu fico muito feliz em encontrar um amigo aqui chamado Luiz, que está aqui conosco pela primeira vez. Há 3 anos eu jogo bola de sábado de manhã e procuro sempre ser frequente. Primeiro que eu gosto e segundo que eu acho necessário para o ser humano exercitar o seu corpo. E ontem, pela primeira vez, prestem bem atenção, olhem nos meus olhos. Ontem, pela primeira vez, nós fizemos uma oração com aqueles rapazes. Depois de 3 anos, eu pude fazer uma oração para o meu oikos. E com a graça de Deus, eu sei que a palavra não volta vazia, o mérito não é meu, a ação é do Espírito. Mas quando nós assumimos uma postura diante da sociedade, aos poucos as pessoas vão entendendo, de fato há alguma coisa para oferecer. De fato há um estilo de vida diferente, de fato é possível imitar esta pessoa, de fato essa pessoa crê e com a boca confessa que Jesus é Senhor. E não fica que nem um louco desvairado dizendo Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, porque na verdade isso não precisa ser dito quando nas atitudes nós dizemos. Se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é Senhor, ou seja, se com as tuas atitudes você mostrar que Jesus é o teu Senhor, você será salvo. E naquele dia, no dia da nossa morte ou no dia da volta de Jesus, Ele vai te separar e vai colocar junto com as ovelhas, no aprisco de Jesus o Senhor, e vai dizer, vinde, vinde benditos, corram para os meus braços. Nós cantamos agora há pouco, nos braços do Pai. Você está nos braços do Pai hoje? O que a tua boca diz? Para aquele que tem Jesus Cristo como Senhor, não há espaço para fofocas, não há espaço para mentiras, não há espaço para maledicências, não há espaço para palavras torpes, para palavras agressivas, palavras que diminuem as pessoas com quem convivemos. Pelo contrário, se Jesus é o Senhor, você confessa, você tem um linguajar diferente, você se comporta de maneira diferente e as pessoas percebem e as pessoas realmente podem dar testemunho. De fato, Jesus é o Senhor, porque essa pessoa publica essa fé. Você se lembra da sua pública profissão de fé? E com a graça de Deus, eu já tive a alegria de receber no altar, talvez centenas de pessoas que se converteram ao cristianismo, se converteram a Jesus como Senhor. E naquele dia, principalmente jovens, adolescentes, adultos, que já fazem isso com capacidade intelectual para decidir racionalmente sobre isso. Naquele dia nós fazemos algumas perguntas, e você que é professo, você que já se batizou, você que já nasceu da água e do Espírito, você sabe do que eu estou dizendo. Naquele dia você assumiu alguns compromissos. Você crê que Jesus é o teu Senhor? E você disse sim. Você crê que a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, é a nossa única regra de fé e prática? E você disse sim. Então viva. Então reforme o teu viver. A igreja reformada sempre se reforma, e todas as vezes que nos distanciamos da palavra, precisamos voltar à centralidade da palavra, porque é na palavra que Jesus se revela, é na palavra que o Espírito age. Convido os irmãos, leiam a Bíblia, e falem da Bíblia. Quanto mais você conhece sobre um assunto, mais você tem capacidade de falar sobre este assunto. Quanto mais da Bíblia você conhecer, mais dela você falará, e mais naturalmente você vai obedecer, porque as coisas vão entrando no coração, as coisas vão entrando na mente, as coisas vão saindo através de atitudes. Leia a palavra, publique a sua fé, deixe que as pessoas conheçam a palavra e o amor através da tua vida. Nós vemos ainda que no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 32 e 33, dizem assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai.
Quem confirma será confirmado, quem nega será negado. Você está em qual rol? Dos que confirmam ou dos que negam? Dos que professam ou dos que se escondem? E ainda, Tito, capítulo 1, versículo 16, eu gostaria de convidar a igreja para ler esse texto. Vamos abrir, por favor, localize a carta pastoral que Paulo enviou a Tito, um discípulo querido. Eles eram muito amigos, muito próximos. Tito foi uma pessoa especial na vida de Paulo. E Tito 1,16 nos diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. O apóstolo Paulo está escrevendo a Tito, falando de falsos mestres, de falsas doutrinas, de pessoas que se dizem cristãos, mas não são. Não são. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas o negam pelas suas atitudes. E são abomináveis. Pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que se dizem cristãos, homens que falam, Jesus é meu Senhor, mas negam por suas obras, são abomináveis. São palavras escritas pelo apóstolo Paulo a Tito, seu companheiro de batalha. É a palavra que está dizendo, são desobedientes, reprovados para toda boa obra. Isso causa ânsia para a parte de Deus. Pessoas que dizem, mas não vivem. Um discurso divorciado da prática. Fé divorciada de atitude. Isso não existe, querido. Se Jesus é de fato teu Senhor, publique-o, confesse-o, porque aquele que confessar Jesus diante dos homens, Jesus o confessará diante do Pai. Porém, aquele que negar também será negado. Em terceiro lugar, nós entendemos que o cristão verdadeiro crê que Cristo é seu verdadeiro dono. E ainda em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso significa crer no íntimo que Jesus é Senhor. Existem linhas doutrinárias e religiões que confirmam que Jesus foi um grande homem, foi um líder notável, mas muitos não creem que Jesus é Senhor. Muitos não creem que Ele teria ressuscitado dentre os mortos de forma milagrosa no terceiro dia. Muitos negam isso, e quem nega isso não conhece Jesus e não será salvo, porque Jesus é o caminho que nos leva até Deus. O Jesus morto, mas ressurreto. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, mas se em teu coração você crê que Ele é Deus, você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você crê que Ele é o seu dono, então você será salvo. E a palavra me parece muito clara neste texto. Nós vemos ainda no versículo 10, Romanos 10, 10, que com o coração se crê para a justiça, e no verso 11 diz que quem crê não será confundido. Existem muitas pessoas confusas a respeito de Jesus hoje em dia. Existem pessoas confusas a respeito da fé. Mas aquele que no íntimo crê e diz assim, Senhor, Tu és o meu dono, Jesus confirma as nossas obras. E mesmo nos momentos mais difíceis, no momento de enfermidade, no momento de divergência, no momento de luta financeira, no momento onde parece que as coisas não estão dando certo, nós não somos confundidos, porque sabemos em quem cremos. E sabemos que Ele é poderoso, porque Ele é Deus, morto pelos nossos pecados, mas ressurreto pela mão do Senhor, para nos dar vida plena e eterna. No coração se crê para a justiça de Deus, não justiça humana, mas justiça de Deus. E quem crê jamais será confundido. Mas essa fé começa no coração, começa no íntimo. É você de joelhos também, se de publicamente você confessa isso, mas também intimamente. No seu quarto, na sua meditação diária, na sua devocional, você de joelhos no chão, ou ainda se não fisicamente de joelhos, mas espiritualmente debruçado na palavra e na presença de Deus, você diz, Jesus, eu sei quem Tu és, e eu sei quem eu sou. Eu sei que Tu és o meu dono, eu sei que Tu és o dono do meu coração, eu sei que eu não serei confundido, não porque temos mérito, mas porque sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo quanto planejamos, pedimos, pensamos, porque é o poder dele que opera em mim e em você. Não é o nosso poder que é operado através da nossa própria vida. Meus irmãos, a igreja brasileira precisa de um chacoalhão. A igreja brasileira está enveredando por caminhos confusos. Estamos cantando palavras mentirosas. Estamos ouvindo rádios, pregadores que estão anunciando falsas doutrinas. Estamos aderindo a falsos mestres. E com isso eu não estou pedindo para você olhar para mim. Eu não tenho capacidade alguma. Eu sou o pior dos pecadores que estão neste lugar. Mas eu estou convidando você a olhar para Jesus e crer no teu coração de que Ele é o teu dono. Crer no teu íntimo que Ele de fato quer você nas mãos dEle mesmo. E quando você crê que Jesus é o Senhor, o Espírito Santo então passa a habitar em nosso coração. E a pergunta é: você está nas mãos do Espírito ou o Espírito está nas tuas mãos? Quem governa quem? Jesus é o teu Senhor ou você deseja ser o Senhor de Jesus? Porque é assim que nós tratamos Jesus às vezes, como se fosse um empregado que está a serviço dos nossos desejos e das nossas vontades. Estamos sendo escravizados por um analfabetismo, uma ignorância bíblica, e nós não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar isso acontecer. A salvação para o casamento é a palavra de Cristo. A salvação para a sociedade é a palavra de Cristo. A salvação para o enfermo é a palavra de Cristo. A salvação para o mundo tenebroso, para os relacionamentos superficiais, para o egoísmo instalado no século 21 é a palavra de Cristo. E como você vai vivenciar a palavra se você não está tendo contato com ela? Como você vai conhecer de Cristo e deixar que Ele seja o teu dono se você não conhece o ministério de Cristo e sua obra revelada na palavra? Eu te pergunto, Jesus é o teu dono? Jesus é o dono do teu coração? Você tem prazer em obedecê-lo? Você tem prazer em segui-lo? Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho pela fé no Filho de Deus. Isso é convicção, isso é certeza. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se um colega de trabalho teu viesse agora e desse um testemunho, ele poderia de fato dizer isso a teu respeito: neste homem, de fato Jesus está revelado. Esse é o testemunho que damos. Será que os teus filhos poderiam dizer: vive não mais ele, mas Cristo vive nele? Vive não mais ela. Em minha mãe quem vive é Jesus. Será que os nossos filhos podem dar esse testemunho a nosso respeito? Isso é sério, gente. Quando estamos cantando que Jesus Cristo mudou o meu viver, que diferente hoje é o meu coração, de que forma que você vai expressar isso? No íntimo que sai, no íntimo que é revelado, no íntimo primeiro. Essa experiência começa você e Deus. Essa experiência não começa no exterior, começa no interior. E hoje pela manhã nós falamos a respeito disso, que quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus se encontrou com Nicodemos e Nicodemos perguntou: acaso eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Eu te pergunto, já um homem barbado como Nicodemos, fariseu, religioso, conhecedor da palavra, será que ele realmente acreditava que era preciso voltar para o ventre da mãe? Nós queremos fazer perguntas capciosas para Jesus. Acaso eu tenho que te dar uma porção em dinheiro para nascer de novo? Acaso eu tenho que fazer uma campanha? Queridos, recentemente uma igreja brasileira de grande alcance adotou agora uma prática. Eles estão entrando por portais, pelo corredor da igreja, e no altar está sendo aspergido sangue. Um sangue cênico, é verdade, não é sangue de verdade, é um sangue simbólico. Mas espera lá, existem pessoas acreditando nisso. O cordeiro já foi imolado, ele morreu e ressuscitou. No íntimo eu não preciso fazer nenhum tipo de cena. É no meu coração que eu digo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Precisamos estar atentos, porque existem muitos Cristos sendo pregados por aí. Mas você sabe, porque crê no coração, se de fato Ele é o teu Senhor ou não. E eu convido para que todos abram em 1 Coríntios
capítulo 7. Leremos ali os versos 22 e 23. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 22 e 23, que nos dizem assim: Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Isso quer dizer crer no íntimo, que Jesus é o meu dono, e eu sigo a Ele não como um escravo que está obedecendo de forma cega, mas um servo que segue com convicção um Jesus bondoso, amoroso, misericordioso, que pagou um preço alto, um preço de sangue, para que hoje eu e você pudéssemos experimentar a vida eterna. E eu te pergunto, você é um verdadeiro cristão? E se você titubear diante desta pergunta, eu te convido hoje a voltar aos pés de Jesus. Se você tiver dúvidas a respeito desta pergunta, eu te convido hoje a fazer um autoexame, a fazer uma reflexão sincera. Porque o novo nascido, a ovelha de Cristo, o verdadeiro cristão, possui estas marcas. É nascido de novo, é ovelha de Cristo, tem Jesus como Senhor, confessa-o publicamente e crê no seu íntimo que Jesus governa a sua vida. Nós queremos convidar toda a igreja para que saia daqui hoje deixando que Jesus tome as rédeas absolutas da nossa vida. Entregue a sua vida para Jesus hoje, se você ainda não fez. Se você ainda tem dúvidas, eu te convido, entregue a sua vida a Jesus dizendo: Senhor, com a tua boca diga: Senhor, eu confesso que tu és Jesus, que tu és Senhor, e eu creio em meu coração que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Eu quero nascer de novo, eu quero sim ter essa experiência de ser uma ovelha de Cristo. E se você já passou por essa experiência e se distanciou da palavra e se distanciou do seu dono, eu te convido hoje a voltar a um processo de santificação e experimentar em Jesus ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Feche os teus olhos, convido os irmãos que entoem uma canção. Enquanto ouvimos o dedilhar das canções, enquanto ouvimos os nossos irmãos tocando, eu te convido a fazer esta reflexão.